eu sou Trícia Tades e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News, canal 27.1. Professor Elcio do Carmo Ribeiro, vamos falar sobre a Venezuela. A Venezuela, nesse momento, ela não sabe o que esperar, né? O que o senhor, com a experiência que o senhor tem, imagina que a Venezuela pode experimentar nesse momento? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Vamos lá, a curto prazo... E daí vamos definir os personagens? Sim. Primeiro, as pessoas perguntam por que a esposa do Maduro foi presa também. Vamos explicar quem é a Cília Flores? A Cília Flores é uma mente privilegiada, uma intelectual que dá aula para o Maduro. Sem dúvida, ela é o cérebro atrás do Maduro. E ela era a advogada que fazia a defesa do Chaves quando ela conheceu o Maduro. Sim. Certo? Sim. Né? E aí a outra personagem que as pessoas também desconhecem, que é outra intelectual, que era outro cérebro por trás do Maduro, que é a Maria Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela no momento, cujo irmão também tem um papel político importante, e o pai, né, que tem um papel ainda mais que vai mais fundo. Fala um pouquinho da Maria Delcy Rodrigues, que é a atual presidente interina, para que o povo entenda o que pode esperar desse momento. Quando houve a captura, sequestro, cada um chama de que quiser, do Maduro, um jornalista de uma rede de televisão me perguntou: o venezuelano está livre? Eu falei: livre de quê? Do Maduro, aparentemente sim. Né? Mas a Delcy Rodrigues, ela é mais chavista do que Maduro. Exatamente. Agora, vendo o êxito da operação militar, que não foi algo fácil, não, né? Outros presidentes dos Estados Unidos tentaram. Eu lembro que o Jimmy Carter tentou fazer isso lá com os pessoal da embaixada que foi sequestrado. Era uma pessoa muito culta, muito bem intencionada, mas muito azarada, né? Muito, tanto que não foi reeleito, né? Eu acho que foi... Perdeu por Reagan. Sim, eu acho que foi o primeiro presidente a não ser reeleito. Depois o Trump e o Biden, mas da história americana, aliás, que criou essa história de reeleição, que eu sou contra, né? Você é contra? Eu sou contra. Eu acho que o momento político, o povo naquele momento não tinha outro nome e quis que a reeleição do Fernando Henrique ocorresse, mas eu não acho que a reeleição fez bem para o Brasil. Talvez naquele momento... Sim. Isso aí a gente pode discutir. No próximo programa, né? Mas vamos voltar para a Venezuela. Para as mulheres, né? Sim. Então, são duas mulheres muito fortes que têm um posicionamento político bem definido. Então, quando o jornalista me perguntou disso, eu digo: olha, seguindo, se o que ocorrer a sucessão for pela vice-presidente, ela é mais chavista do que o Maduro. Vamos falar aqui que a Maria Delcy Rodrigues era filha de um guerrilheiro que passou... Ela foi criada vendo o pai preso por ser contra o regime, né? Porque ele participou do sequestro de um grande executivo norte-americano, né? Era um guerrilheiro que participou do sequestro do grande executivo norte-americano da indústria petrolífera, foi preso e ela foi ali muito precocemente iniciada, né, no estudo de política. Sim, né? Sim, nesse universo político através da prisão do pai dela. Sim, né? Olha, ela é uma intelectual reconhecida a nível mundial, então a gente pode esperar talvez uma pessoa mais... O chavismo está incrustado na política venezuelana desde o final da década de 90, né? De 99. A gente vai pegar aí 27 anos, praticamente, de chavismo. Então, isso, o Estado não muda. Depois de 27 anos estruturado, ele não vai mudar. Preste atenção. Quando o Chávez entrou,
não mudou imediatamente. O Brasil não entrou, a Venezuela não entrou no caos imediatamente, porque Não, sim. existia reserva financeira, Sim. houve uma distribuição de dinheiro, compra Mas de eu- voto, né? Mas aí, no momento, né, que você vai, o momento que o caixa começa a minguar, é que você vê, aqui vem, né, esses ditadores, né? Sim. E aí a gente vê, as pessoas começam, grande parte das pessoas acham que o problema não é o chavismo, que o problema era o Maduro, porque quando o Chávez estava vivo, a Venezuela não estava na crise. Claro, isso aí é o tal negócio, né? Você tem muito dinheiro e aí você consegue fazer estripulismo, mas se você continuar fazendo, aquele dinheiro língua, Claro. de onde só tira, a tendência é acabar, né? E aí foi, por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que remontar ao Carlos Andrés Pérez, no segundo mandato, que a Venezuela começou a sofrer impactos na economia como outros países sofreram. A E ela não economia conseguiu. começou a patinar Ela- porque foi no momento de queda do Do petróleo. petróleo Sim. no mercado internacional. Só para você ter uma ideia, hoje o petróleo está equilibrado, está gravitando em torno do petróleo Brent, né? Está $60. Chegou a 140. Olha só o quanto caiu, né? E aí, se você não sabe administrar isso, e um país que é dependente dessa commodity pode quebrar. O problema dos países, geralmente, é a dependência de uma única forma de recurso, né? Existem países que vivem unicamente de turismo, outros países que vivem unicamente... Você viver de uma única fonte de renda Perigoso, né? sempre foi perigoso, né? Sim. Todos os ovos na mesma cesta, aquele ditado, né, de mães e avós, sempre foi perigoso. E viveram um momento... Você sabe que a maneira de balançar o governo é balançar a economia, Com né? certeza. A reeleição aqui passou justamente porque a economia estava, né, saiu... Nós nos livramos do monstro da inflação, né, para uma moeda estável, e aí ninguém queria trocar o governo naquele momento, né? Você está citando um exemplo local. Foi a única vez, desde o processo de redemocratização, a primeira eleição de 89, foi a única vez que o presidente foi eleito no primeiro turno. Sim. Fernando Henrique, antes da Henrique II, primeiro turno, liquidou a eleição. Não, e o Fernando Henrique, eu acho que daqui a um tempo, porque ainda é muito recente em termos de falar um governo em história. Perfeito, também acho. Quando me pergunto, não, tá curto ainda, a gente vai ter que esperar. Ainda para se fazer a justiça do que foi o governo Fernando Henrique. Sim. E também se fazer justiça, por exemplo, do que foi, né, se me permite, aquele período do governo Temer, em termos práticos, da estabilização da economia. Sim. Quando Henrique Meirelles assume e estabiliza a economia. Se a gente entrasse na pandemia, na crise econômica que o governo Dilma levava, a gente ia ficar numa situação muito complicada, né? Delicados. Mas olha só, você me fez uma pergunta sobre Isso. Venezuela curto, médio e longo. Exatamente. Conversei com a Iurete Cidru, curto prazo, grandes interrogações, né? É claro, a Venezuela estava caminhando com Maduro nessa direção, não dá para, em curto prazo, ela vir para essa com a Delcy Rodrigues no comando, não tem como. O senhor acha que a Delcy Rodrigues, se mantém no comando por muito tempo? Trícia, o presidente Trump, ele agiu dessa forma também para justificar, tentar elevar, além do deboche do Maduro, enfim, uma série de fatores, mas tem um termo que o presidente Trump está sendo jocosamente chamado lá nos Estados Unidos, que é de TACO, de T de Trump, A de Always,
C de chicken out, tá? Trump is always chicken out. Ou seja, Ele é amarela. ele amarela, ele já é laranja, então ele dá uma descolorida. E aí, por que isso? É um recuo, tá, gente? Sim. Ele dá uma recuada. Sim, e a gente viu isso. Ele assume esse segundo mandato na época da tecnologia, com um painel escrito quanto ele ia aumentar de tarifaço de cada país. Com o Brasil, Com o Brasil. O recuo da Magnitsky. Sim, com a China. Ele aumenta, a China aumenta, aí depois voltou atrás de todas. O Brasil, ele encontra o Lula, pintou um clima, pintou uma química, e aí volta atrás. Eu acho que ele usa... Então a gente não sabe o que o Trump está querendo. Me parece que tem um acordo já com a Delcy Rodrigues, porque se ele quiser, como ele falou no primeiro momento, não vamos administrar a Venezuela, o norte-americano não está disposto a pagar por isso, não. São milhões que teria que ter de investimento imediato. O norte-americano... Então, de forma imediata, eu não consigo ver mudanças radicais. Para vocês entenderem, desculpa, como os taxpayers, né, os contribuintes norte-americanos em investimentos, eles não são capazes de ter um sistema de saúde pública como nós temos. Não. Porque eles não são dispostos a pagar nada para ninguém. Mas aí... No money, no honey. Se não tiver dinheiro, não tem um melzinho. É o melzinho na chupeta, né? Sim. Agora, professor, já vem mais um intervalo e a gente volta já. Eu só falei do curto prazo. E aí a gente vai tentar concluir no próximo bloco. A gente volta já. Voltando aqui nesse último bloco, falando sobre a Venezuela com o professor Elcio do Carmo Ribeiro, a gente fala que a curto prazo a Venezuela não tem grandes mudanças porque a Maria Delcy Rodrigues ela é muito mais chavista, ela é muito mais atrelada ao regime do que o próprio Maduro, né? Então, Felícia, quando houve essa captura, esse sequestro do Maduro pelos Estados Unidos, nós vimos muitas comemorações e nós discutimos aqui no intervalo o nosso apreço pelo povo venezuelano. Sim, sem dúvida. O que eu mais gosto na Venezuela são os venezuelanos nós de Caracas. Cuba também é os cubanos, que são pessoas, assim, é um povo maravilhoso que vem sofrendo ali, né? As questões da ditadura que não é bom para ninguém. Né? Agora, eu diria que a curto prazo eu não consigo ver, foram cerca de 8, 7 milhões e meio de venezuelanos que tiveram que sair da Venezuela. Sim. E sem contar aqueles que saíram da vida, né? Porque esse governo ele eliminou mais vidas do que a guerra da Síria. E aí eu não consigo ver essas 7 milhões de pessoas que saíram voltando para a Venezuela. Existia aí duas possibilidades. A curto prazo eu não vejo. Existia duas possibilidades. Ou empossar Maria Delcy Rodrigues como presidente interina, ou declarar vago. Se declarasse vago, ia ser chamada novas eleições. Com ela assumindo, a gente não sabe se ela vai ficar assumindo interinamente mesmo ou se vai passar a ser o governo dela, que eu não vejo nenhuma mudança a curto prazo, não é? A curto prazo eu não vejo. Não. A médio prazo, a gente teria exemplos de outros países que se livraram de ditaduras e que restabeleceram a democracia e que voltaram ao progresso, né? Nós estávamos falando aí do Noriega, do caso do Panamá. Né? É médio prazo, que a gente fala de médio prazo, são 15 anos. Sim. 30 anos é longo prazo. Noriega saiu em 89, 90, né? E o Panamá hoje é algo bem interessante, né? E um detalhe, a gente pode até comparar com
O Nietzsche tem uma obra fantástica lá no Zaratustra. Ele diz: liberdade de que não interessa, o importante é liberdade para quê. Então, não é só tirar o Maduro, né? Porque o Noriega saiu e não foi imediato a mudança no Panamá. Noriega foi Bush pai, né? Bush pai. E só lembrando uma coisa, por que a gente está usando o Panamá para comparar? Porque o Panamá também era um país rico. Porque o canal do Panamá sempre foi... E o Panamá é um país latino-americano também. Porque você pode pegar outros exemplos aí. Mas não seriam tão semelhantes? Não. A questão do Saddam Hussein. É uma outra cultura. Sim, também existia petróleo. Também. O Iraque está bancarrota. A questão do Gaddafi, acho que foi Obama já. Foi 2011, foi Obama. O Gaddafi Foi Obama. Mas aí foi Obama... Gaddafi na Líbia, tá? Na Líbia, né? A Líbia, dos 55 países africanos, era o que tinha o melhor IDH, tá? Eu conversei agora com uma jornalista, a Carla, que morou na Líbia, morou em Benghazi. Meu Deus! Mas na época da Líbia próspera, né? Melhor IDH da África. A Líbia está quebrada. Então, não dá para achar que tirou aquele malfeitor, vai resolver do dia para a noite. Talvez a médio prazo a Venezuela tem, como nós dizemos, tem uma tradição democrática, né, que remonta ao Rômulo Bittencourt, lá no final dos anos 50, 1960. Nós conhecemos, não está distante da nossa memória. Não está. Né? Então, nesse aspecto, um povo aguerrido, um povo educado, né? Muitas cabeças pensantes migraram, né, com essa crise. E muita memória também de uma época próspera. Próspera, sim. E essas pessoas que têm essa memória de como as coisas funcionavam, talvez sejam muito importantes para reconstruir esse país. Perfeito, mas não a curto prazo, né, Cris? Fica complicado. Então, eu que sou um fã, o que eu mais gosto da Venezuela são os venezuelanos. Sem dúvida. Eu espero que haja, na verdade, uma retomada do desenvolvimento, a volta palatina, a volta ali das pessoas que migraram em mentes privilegiadas ali, saíram doutores, mestres, junto com a população né? Junto com a população da penúria também, porque as pessoas não conseguiam comer, né? Eu tenho um querido amigo que você conhece também, o Jefferson Coronel. A senhora que foi fazer a faxina na casa dele, era engenheira lá na Venezuela. Nossa! Não tem cabimento. Não tem cabimento. E saiu, foi fazer a faxina porque não tinha o que comer lá durante o período. Não dá, eu sinto muito, mas você pode ser de esquerda, de direita, mas não dá para aplaudir uma situação dessa, né, Cris? A gente aqui não está analisando o que é a esquerda, o que é a direita, a gente está analisando o estado do povo. Situação. O que a gente pretende é que o povo tenha liberdade, tenha prosperidade, né? Como já teve outrora. Sim. Né? Agora, professor, a última pergunta que eu vou lhe fazer, né? A longo prazo a gente imagina que a Venezuela vai voltar aos anos de ouro, né? A gente não vê grande mudança a curto prazo, mas aí a gente começa a pensar nos nossos vizinhos e logo vem à mente a Colômbia. Você acredita que a Colômbia vai passar pelo mesmo processo que a Venezuela está passando? Espero que não. Se você for ver, a Colômbia é caso de estudo profícuo. Cidades como Medellín, a Colômbia tinha um grau de violência imensa, que foi debelada com... Sim, com o fim dos cartéis. Ali, com uma repressão dos cartéis que não acabaram totalmente. Sim, né? Fim do domínio dos cartéis. Então, eu vi, a Colômbia tem um crescimento interessante, tanto que a Colômbia foi o país que mais recebeu imigrantes venezuelanos. Sim. Né?
O atual... Até pela proximidade, né? Sim, vizinho ali, mas nós temos a Venezuela tem a terceira maior fronteira terrestre com o Brasil. Mas o Brasil já também não está lá essas coisas. E aí né? eu não vejo isso, ainda que o presidente Patros não seja o mais simpático, e o presidente Trump tenha dito, não, a gente não descarta fazer o mesmo com a Colômbia, mas já houve, a Colômbia tem uma mudança entre o governo de direita, de esquerda, de centro. Eu acredito que a Colômbia, eu torço muito para os nossos irmãos da América do Sul. Eu acho que a Colômbia está indo em um desenvolvimento bem interessante. Medellín, que era exemplo internacional de malfeitores, é uma cidade que está sendo saneada, um estado entrou onde tinha que entrar. E eu não vejo, Cris, a Colômbia nesse caminho. Agora, o senhor acha que o fato do Maduro tentar invadir território europeu, aí o pessoal, mas como que o Maduro ia tentar invadir território europeu? Gente, as Guianas são território europeu, né? Fez com que agravasse a urgência de tirá-lo do poder ou é indiferente? Trícia, o que eu vi ali, o que me garantiram é que houve um diálogo anterior entre Maduro e Trump, oferecendo até um exílio de luxo para ele lá na Turquia e tal. E ele não quis. E ele respondeu de forma jocosa. Eu acho que isso que... Como sempre, o deboche dele, o prejudica muito. Isso que intensificou essa ideia. Ele dizia que a região a leste da Venezuela, que pertence à Guiana, era dele e tal, e era uma das preocupações brasileiras, que faz fronteira com a gente. Né? Então, isso aí, eu diria que mundialmente gerou uma expectativa negativa. Olha, se fizer, como é que a gente vai agir? Não sei se foi isso que precipitou, acredito que não. Mas a fanfarrice dele era pouco mais. Né? Isso sim. E como nós salientamos, eu sei que já está acabando o nosso tempo, o que a gente torce muito para a retomada de uma Venezuela promissora. Ela tem condições para isso e a gente vai ter que aguardar. Muitas interrogações. A Venezuela tem a grande vantagem à frente de outros países que passaram por ditadura do fato de ser um povo trabalhador, bastante. Um país rico, terras raras, ouro, petróleo, enfim. O que falta talvez seja a tecnologia, né? Sim. O investimento em tecnologia que não houve desde que foram expropriadas as refinarias e empresas internacionais, né? E a gente pode esperar que a médio e longo prazo o povo venezuelano possa voltar para casa, né? Porque o que a gente vê é um número muito grande de pessoas que vivem aqui, tendo deixado seus idosos, tendo deixado família que não teria condições de vir da maneira que vieram, né? E que tem um sonho de voltar para casa, né? Não é o fato de você ir para fora do seu país que quer dizer que você não se preocupe com o seu país. Ao contrário, muitas das pessoas que se refugiam em outros países, eles acalentam o sonho de voltar, né, para uma realidade melhor. Às vezes eles saem porque é a única maneira de sobrevivência, né? De sobrevivência e de fazer com que aquela família que lá ficou sobreviva tem algo, com envio de dinheiro externo, né? Enfim, eu costumo dizer que os irmãos venezuelanos que estão aqui, para mim, são todos bem-vindos. Agora, a gente sabe que nem todos têm uma vida digna, né? Como tinham anteriormente, muitos vieram assim na penúria. Aqui em Manaus, a gente teve a ação do Exército lá no entorno da rodoviária, eles vivendo em barracas. Em barracas, isso aí não é digno para ninguém. E o que a gente espera é que haja uma retomada do crescimento da Venezuela que possa recepcionar essas pessoas novamente. E o que é bonito é que o nosso Estado recebeu com muito carinho os haitianos, os venezuelanos, e nós temos essa tradição de receber muito bem, né?
Sim. e dar uma sobrevida, uma condição de vida digna, que isso faz parte do coração do brasileiro, né? Eu agradeço o professor Elcio do Carmo Ribeiro, eu agradeço a audiência de vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.